Alguém já meditou sobre a escada? Acho que não, né? A gente medita no mar, olhando para o mar, olhando as nuvens. Aí, esses dias eu estava olhando pela escada, orando, buscando a Deus para me dar uma introdução. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 5, verso 17. É um versículo bem pequeno do Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 17. Evangelho de São João, capítulo 5, verso 17. Quem quer ler para nós, por favor? É um texto bem conhecido. O que nos fala aí? Quem fala o texto? João 5, 17. Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, irmãos, é interessante que trabalho, eu estava pesquisando e meditando, trabalho está associado a castigo. O trabalho, desde os tempos muito remotos, sempre recebeu uma conotação de obrigação. Ou seja, sempre foi considerado o outro lado da moeda do prazer. Quando fala em trabalho, as pessoas pensam em algo triste, uma obrigação. O período histórico em que se admitiu a escravidão no mundo veio reforçar esse conceito. Trabalho significa submissão, castigo, opressão, perda de liberdade, cansaço, entre outros sentimentos. E o povo de Israel passou por todos esses momentos aqui. Eles foram escravos. Eles sabiam que era escravidão. E eles passaram por momentos de opressão, de perda de liberdade, de cansaço. Nós podemos ver que quando você sai da sua casa, amanhã é segunda-feira, você sai da sua casa para ir trabalhar, aí você fala assim: vou para a luta. Amanhã nós vamos para a luta. Aí quando você chega no trabalho, você pergunta para o seu amigo de trabalho: como é que está a luta? Aí ele responde: estamos lutando. Aí não basta eles vir o patrão e fala assim: olha gente, nós temos que dar o sangue hoje, hein? Esse é o trabalho. Foi feita uma pesquisa para o melhor sinônimo que foi achado para a palavra trabalho é ganhar o pão. E olha que não é nem um bolo, né? Nem um pedaço de bolo, um pedaço de queijo Minas, mas é trabalhar para ganhar o pão. Eu até costumo dizer que quando eu vou fazer um trabalho, aí algum patrão, algum amigo, né, geralmente paga o almoço, aí eu bato nas costas dele e falo assim: agora eu vou embora. Por quê? Eu trabalho para comer, já comi e vou embora. Né? Não precisa nem terminar o trabalho. Então, o trabalho, ele tem essa conotação pesada. Aí vem Jesus e vem falar sobre o trabalho. O meu Pai trabalha até agora. Como que a gente vai trabalhar satisfeito, sabendo que o trabalho é uma obrigação, sabendo que o trabalho é algo que vai requerer de nós esforço? Mas aí Jesus vem falar logo de trabalho, porque a gente pensa que Deus está agora nesse momento no céu parado. Parece que Deus é aquele velho cansado, aquele Deus que não pode atender mais ninguém, não pode fazer mais nada. Parece que Deus já fez tudo, cruzou os braços, tirou férias e que se dane o que eu fiz. Mas Jesus falou que Ele e Deus trabalham até agora. Uma das principais causas de estresse na atualidade é o excesso de trabalho. Aí Jesus fala que nós devemos continuar trabalhando. E esses dias eu estive refletindo sobre a escada e a igreja. Eu tentei descobrir, não consegui, quem foi que criou a escada. Mas uma coisa eu achei legal, que o cara que inventou a escada, ele colocou degrau. Ele queria subir, ele queria fazer alguma coisa. A escada é um símbolo do trabalho. Eu tenho certeza que alguns aí, quando viram a escada ali no canto, devem ter lembrado
fazer uma obra lá em casa. Eu tenho que quebrar alguma coisa. A escada representa produção. A escada representa transformação. A escada representa que nós temos que quebrar, reformar e refazer. A escada representa apoio. A escada representa suporte. A escada representa subir de nível. E eu, observando esses sinônimos, que eu fiquei pensando o que mais que a escada poderia representar. E a igreja representa o quê? Trabalho, produção, transformação, reforma, quebrar e refazer, apoio, suporte e mudar de nível. A igreja tem algumas similaridades com a escada. E nós vimos aqui hoje que nós apoiamos uns aos outros em oração. Algumas famílias passaram por momentos difíceis, mas através da oração, do suporte, do apoio. Você já passou num lugar, tem gente que fala assim, não passa embaixo de escada que dá azar. Né? Tem alguém que tem essa superstição aí, levanta só o dedão no pé. Eu não passo porque dá azar. Irmãos, isso é uma invenção. Dá azar se você passar embaixo da escada e tiver alguém trabalhando em cima e cair uma ferramenta. Aí dá azar. E eu às vezes eu coloco uma escada na loja quando eu estou trabalhando, principalmente na entrada da loja, e o pessoal não passa por baixo da escada, mesmo se não tem ninguém lá. E eu fico observando, já foi criado na mente da pessoa, já condicionou sobre aquilo. Então nós podemos ver que quem inventou a escada, símbolo do trabalho, e colocou degraus, Deus colocou algo na igreja que ela também representa trabalho. Deus colocou alguma coisa no nosso meio, colocou algo no nosso coração para que nós pudéssemos trabalhar para Ele. Deus colocou algo na igreja para que ela pudesse trabalhar. Abra sua Bíblia em Coríntios capítulo 12, eu vou te mostrar o que Deus colocou na Bíblia, Deus para nós, que nós pudéssemos ler e aprender. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 até o 31. Então Deus colocou algo na igreja que se chama dons. Diga, dons. Foi falado sobre equipe aqui, sobre dons. Foi falado aqui hoje para nós unirmos como irmãos para fazermos a obra do Senhor. Deus colocou os dons na igreja e Ele distribuiu para que nós pudéssemos trabalhar. Dom é uma dádiva, dom é um presente. Dom não é a mesma coisa de talento. Nós vamos ver mais à frente que talento é algo natural, mas o dom é algo sobrenatural. O dom é uma capacidade especial, concedida para que nós possamos fazer a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo começa aqui no capítulo 12, falando a respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes, porque nós entramos na igreja, porque nós queremos ter um encontro com Deus. E quando nós temos este encontro com Deus, o que acontece? Nós aceitamos a Jesus, nós passamos a fazer parte de um corpo, e Ele aqui coloca os dons e a igreja como um corpo, e Ele, com a sua sabedoria divina, Ele especifica que no nosso corpo não há membros que podem agir separadamente uns dos outros. No contexto bíblico neotestamentário, o termo os dons espirituais refere-se a 9 dons dados por Deus aos cristãos por meio do Espírito Santo. Então o dom que nós recebemos, ele vem de Deus através do Espírito Santo. Esse é um dos papéis do Espírito Santo, distribuir entre a igreja, entre o povo, os dons. Os 9 dons são listados na Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo, mas nós entendemos que esses dons, eles são variados, e eles estão em movimento. Irmãos, tudo que Deus fez está em movimento. Há poucos anos foi descoberto que as galáxias, elas estão até hoje em expansão. Pensavam que Deus já tinha feito e estava tudo parado. Não, tudo que Deus fez está em movimento. Deus fez tudo para estar em movimento, e Ele também fez a igreja. É por isso que Deus deu o dom da palavra da sabedoria, Ele deu o dom da palavra da ciência e do conhecimento, Ele deu o dom do discernimento de espírito,
da fé, Ele nos deu o dom da cura, o dom da operação de maravilhas e milagres, profecia, variedade de língua e interpretação de língua. A maior oportunidade que a igreja tem para progredir é usar adequadamente os dons espirituais. Porque quando Deus deu os dons, é para eles serem usados, mas para o enriquecimento da igreja. Nós vamos falar mais ainda sobre isso mais à frente. Você tem progredido espiritualmente? Você tem crescido dentro da palavra? Você entrou na igreja há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, mas você agora não pode se alimentar mais de leite. A Bíblia fala que quando nós vamos crescendo, nós vamos largando o leite e começamos a ter um alimento mais robusto. É por isso que Paulo comparou a igreja como um corpo. E nós, como corpo, nós também estamos crescendo, estamos preparados para o trabalho. E é interessante, você já viu que tem crente que fala assim: quando eu chegar no céu, eu quero pegar Adão e Eva, porque eles pecaram e agora eu tenho que trabalhar. Irmãos, trabalho na Bíblia não é maldição. Trabalho na Bíblia não está ligado à maldição, mas parece que está ligado à maldição. Não, o que está ligado à maldição é o cansaço, é o sofrimento, é a tristeza, é a amargura, é a opressão. Nós estamos cansados hoje, nós morremos e vamos morrer porque o homem pecou. E Jesus fala: eu trabalho até agora. E o apóstolo Paulo, ele estava organizando a igreja naqueles dias, ele estava organizando a igreja e estava mostrando à igreja que ela deveria saber como se comportar, como deveria usar o véu, né? Estava tendo uma polêmica se as mulheres deveriam usar véu na igreja, se não deveriam usar véu na igreja. Ele deu uma orientação sobre como deveria ser a ceia do Senhor. A ceia nos dias do apóstolo tinha virado uma confusão. As pessoas iam, reuniam e bebiam muito vinho, comiam muito, parecia um desfile de roupa, de moda. Então o apóstolo teve que organizar a igreja naqueles dias. Aí, através do Espírito Santo, ele começou a demonstrar que nós devemos crescer e usar os dons espirituais. Eu só posso crer e contribuir para o progresso da igreja se eu desenvolver o meu dom espiritual. E o nosso dom, ele foi dado para desenvolver. Nós vimos aqui os irmãos tocando instrumentos musicais hoje, a irmã fazendo louvor, ministrando, dirigindo louvor, e eles têm um dom. Agora, se você orar para Deus, me dá o dom para tocar violão e ficar sentado, você recebeu o dom ou não? Recebeu. Só que você não desenvolveu. Deus te deu o dom de evangelismo. Será que você orou: Deus, eu quero ser um evangelista? Se o Senhor quiser pegar esse dom, eu aceito. Aí, se você não evangelizar, se você não aperfeiçoar, se você não ler, você não vai progredir dentro dos dons. Os dons espirituais têm 2 propósitos: a glória de Deus e a edificação da igreja. Mas tem igreja que está invertendo isso aí. Tem gente que, quando acontece um milagre na igreja, ele pega a pessoa, coloca na televisão, coloca na frente da igreja, aí ela começa a entrevistar aquela pessoa e fala assim: você foi abençoado aonde? Aqui, pastor, fui abençoado aqui nessa igreja. Quem orou para o Senhor? Foi o apóstolo que orou por mim. Olha as pessoas invertendo os valores. Os dons têm 2 propósitos: a glória da igreja? Não, a glória de Deus. O dom, quando nós chamamos as pessoas aqui à frente para testemunhar, como foi testemunhado hoje, é para a edificação da igreja, para edificar a nossa fé. Não é para que a igreja fale assim: olha, a nossa igreja é poderosa, ela tem uma oração forte, porque aqui nós temos o dom da fé. Vai na casa de fulano, porque fulano tem o dom da sabedoria, tem o dom da profecia. Não é para isso que Deus colocou os dons na igreja, é para nós usarmos, como foi falado aqui hoje, o Espírito Santo tocou no coração daqueles jovens maduros, né? Que eles estão apoiando os jovens que estão iniciando hoje. Vocês acham que aquilo, se eles tivessem ficado parados, se eles tivessem ficado parados, eles estariam alcançando, exercitando? Não. Você está
talvez está nessa situação hoje. Você está parado. No reino de Deus, maior é o que serve. O irmão Davi trouxe um copo d'água aqui agora. Ele já faz parte dessa mensagem. Se a sua vida foi edificada hoje, ele faz parte porque ele serviu. Ele recebeu você ali na porta, ele serviu. Que dom é esse? Dom diaconal, do diácono, dom do serviço. É um dom maravilhoso. A Bíblia fala que não existem dons maiores ou dons menores. O apóstolo fala que no corpo não existem membros que são mais inferiores dos outros. Se você acha que o seu dedo faz falta, corta só a pontinha dele para você sentir. Você vai ver que aquela unha encravada, né? Quem já teve unha encravada aí lá no dedão do pé, a pessoa fica até sem jeito, não consegue calçar, mas você nem lembra que tem unha no pé direito. Mas quando acontece alguma coisa, você lembra. Quando usamos os dons espirituais da forma certa e com a motivação certa, Deus é exaltado no céu e os homens são abençoados na terra. Irmãos, a melhor coisa que você pode fazer para Deus é exercer o dom que Deus te deu, usando através do trabalho. E quando você usa esses dons espirituais da forma certa, porque tem gente que está usando eles da forma errada. Tem gente que fala assim: pastor, é engraçado, aquela igreja, aquele pastor, eu já ouvi falar que ele trai a mulher, eu já ouvi falar que ele é uma pessoa que conta mentira, ele é uma pessoa que dá mau testemunho, mas é engraçado, Deus usa ele. Por enquanto Deus está usando, irmãos, porque Deus dá oportunidade. Deus dá oportunidade para nós corrigirmos o nosso erro. Mas chega um dia em que Deus não vai dar mais a oportunidade. Aquele irmão, aquela irmã que era tão abençoada, ela teve que ser corrigida por Deus, porque Deus deu o dom, mas ela estava usando de forma errada. Estava usando para proveito próprio. Deus é exaltado no céu e os homens são abençoados na terra. Será que você tem essa consciência que Deus quer usar você? A origem dos dons espirituais é uma manifestação do Espírito. Talvez você já chegou na casa de um irmão, na casa de alguém, na rede bíblica, numa reunião com 2 ou 3 irmãos aqui na igreja, aí aquela pessoa, ela sem saber nada da sua vida, ela te deu uma palavra, ela orou por você, e naquela oração você sentiu que foi abençoado. Porque aquela pessoa está exercendo o dom que Deus concedeu a ela. E tem muita gente que pensa que exercer o dom é só dentro da igreja, principalmente os músicos levitas da igreja. Não estou referindo à nossa igreja, mas no geral. Há igrejas que têm uma escala com 5, 6 grupos musicais, e ali há uma competição na dança, competição no grupo de louvor. Eu já vi briga, irmãos, no púlpito por causa de microfone. Ah não, mas eu ensaiei com esse, o meu lugar do ensaio foi aqui. Então nós entendemos o que essas pessoas estão usando o dom não para edificação, não somente dentro da igreja, mas nós devemos usar os nossos dons principalmente fora da igreja. Porque quando você sai da igreja, aí o Espírito Santo, ele está te canalizando e você é a representação de Deus aqui na terra, através da igreja, através de um corpo vivo. Deus não está trabalhando só aqui nessa igreja hoje. Deus não está operando milagres só aqui nessa igreja hoje. Não há louvores sendo entoados a Deus nesse dia de hoje. Sobre quem, irmãos? São milhões e milhares. O próprio Jesus disse que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. E quando nós adoramos em espírito e em verdade, não tem lugar certo, não precisamos reunir para adorar. Mas é interessante que quando a igreja se reúne aqui no domingo, quando nós reunimos como casa, como povo de Deus, o que acontece? Nós apoiamos uns aos outros, aí o Espírito Santo começa a edificar, começa a consolidar, começa a preparar a sua vida, a sua fé, porque nós por enquanto vivemos aqui na terra. Então o dom é algo
que vem de Deus. Não é algo normal, natural, nem nenhuma habilidade humana natural como cantar ou pregar. Não basta saber cantar. Roberto Carlos canta. Até o tal do Zeca Pagodinho canta. Um monte de gente está cantando por aí. Não basta saber pregar. A capacitação espiritual, ela transforma essas habilidades em dons. Quem sabe você tem uma habilidade, você tem um talento. Pastor, eu gosto de pintar quadro. Como que eu posso usar isso para isso? Não sei se vocês já viram, deve ter visto um DVD da Igreja Batista da Lagoinha, há muitos anos, lançou, né? Enquanto eles estavam ali dançando, adorando, tinha uma mulher que estava pintando lá no canto. Estava pintando a coreografia, se não me recordo bem o que era. Ela estava usando. Quem sabe Deus te deu esse dom da arte, esse talento da arte. Dom não é um talento. Os dons espirituais não procedem do homem. Não é com força. Não é você querendo falar assim, não, agora eu vou fazer algo, nós vamos encher essa igreja, eu vou fazer algo para Deus que vai ser maravilhoso, porque eu tenho uma estratégia. Eu sei que se eu somar, se eu multiplicar, se eu conseguir motivar os irmãos aqui, nós vamos chegar mais à frente. Não é assim que funciona. Para Deus basta um brilho, basta um toque, basta um milagre, basta um testemunho, basta a salvação de uma pessoa somente, uma, que talvez nem está aqui entre nós hoje. Deus pode usar essa pessoa um dia para encher essa igreja. Ela nem está aqui hoje, mas ela vai estar a serviço. Ela vai pegar o seu talento musical, o seu dom da eloquência. Ela vai pegar aquele talento maravilhoso de fazer um bolo, uma torta, de confeiteiro, de cozinheiro. Veja que Deus vai começar a potencializar os talentos que você tem. Aí você vai inverter ele do natural para o sobrenatural. É interessante quando Deus ordenou para fazer o tabernáculo. Imagina fazer alguma coisa que você nunca viu. Hoje em dia, há alguns anos, eu trabalho com arte e estava pensando como nascer o bom gosto. Como é que você sabe o que é feio e o que é bonito? Uma coisa complicada, né? Aí eu estava conversando lá com a Carla e o Klaus, né? Quando a gente sai do Brasil, aí você vai para um outro continente, muda tudo, né? Vamos supor, você sai do Brasil e vai para a África. Vai ver um monte de roupa diferente. Jeito de vestir diferente. Aí você fala assim, eu estava conversando com um amigo africano e ele é muito assim, ele veste bem. Hoje é mais brasileiro que africano, né? O cara veste muito bem. Aí ele estava me explicando que tem uma determinada tipo de roupa lá, que quando você vê uma pessoa, você já sabe qual é o nível social da pessoa. Aí você sai e vai para a Europa. Aí na Europa aqueles, né? Esse aqui no Brasil é terno, na Argentina é saco, em outros países é fato. Tem gente que fala assim, pastor, eu não quero não deixar nas mãos de Deus, sabe por quê? Eu não gosto de criança. Deus não vai te chamar para cuidar de criança, meu irmão. Pastor, olha, cantina de igreja não é comigo. Esse negócio de ficar fazendo comida para muita gente, depois lavar as panelas. Irmãos, tem gente que adora, não tem? Tem gente que foi preparado, foi capacitado para aquilo. Ele já tem um talento desde a infância. Ele foi crescendo com aquele talento. Deus foi dando ele aquele dom, foi aperfeiçoando aquele dom. Não esqueça que você já tem um dom. Quando foi dado esse dom? Supostamente quando você aceitou Jesus. Porque se você aceitou Jesus, você nasceu da água do Espírito. Você nasceu da água do Espírito, você está cheio do Espírito Santo. E quem dá os dons, como o apóstolo Paulo disse? O Espírito Santo. Então, se você ligar todas essas coisas, você já tem um dom. Todas as pessoas têm talentos, mas nem todas têm carisma. É diferente a pessoa que tem um dom. Eu lembro uma vez
a pastora lá acho que foi em Portugal, a pastora Sheila, umas irmãs elogiando, poxa, mas aquela irmã que estava na porta da igreja ontem, foi uma maravilha que eles não conheciam ainda, né? Aquela irmã, irmãos, o talento da comunicação. Quem sabe você tem esse dom da comunicação? Você gosta de falar, gosta de receber, você gosta de escrever carta, você pode enviar mensagens. Veja que há muitas formas de você trabalhar para Deus, não só dentro da igreja, mas também fora. Porque às vezes nós temos aquela memória que trabalho é castigo, trabalho é escravidão, trabalho nós temos que lutar para ganhar o pão. E olha que a gente está tão errado que a gente já ganhou o pão, mas nós estamos continuando lutando. Porque o pão tem outra conotação agora. O pão é pagar o aluguel, o pão agora é pagar a prestação do carro, é pagar a escola do filho, é pagar o cartão de crédito com juros abusivos. O corpo cresce de forma harmoniosa e saudável. Será que você está crescendo saudável, espiritualmente falando? O que é crescer saudável, espiritualmente falando? É crescer de acordo com a palavra de Deus. É exercitando de acordo com a palavra de Deus. Não está preocupado com o que está acontecendo na igreja. Ah, ninguém me chama para fazer nada na igreja. Já viu aquele irmão coitadinho? Ah, por que você não vê, irmão? Ah, eu até quis, mas ninguém mandou uma carta para mim. Ninguém telefonou para mim. Ninguém mandou um zap para mim. Ninguém mandou, me deu um telefonema. Aí eu fiquei, vou, não fui. O que você acha que essa pessoa está precisando? Ela está precisando voltar à palavra. Porque o apóstolo Paulo começa aqui já cutucando o pessoal a respeito dos dons espirituais. Não quer, irmão, que sejais ignorantes. Essa pessoa que pensa, quando eu relatei aqui agora, ela é ignorante espiritualmente. Ah, eu não vou mais porque aquele irmão nem me deu a paz. Ah, eu entrei naquela igreja e ninguém me cumprimentou. Você cumprimentou? Você se abriu. Você chegou com aquele espírito, não, eu vou chegar, vou conversar, vou participar. Aí a igreja, o corpo estando saudável. É todo mundo trabalhando. Aí um vem e segura a escada daqui, o outro segura a escada dali. Pode subir que nós estamos segurando. Pode subir, pode fazer a obra, porque nós estamos sustentando. Em missões é usada a expressão, vai porque nós estamos segurando a corda. Em missões usa essa expressão. Nós tivemos aí agora o terremoto no Nepal. Quantos missionários estão ali? Mas eles estão lá segurando a corda daquele povo. E nós aqui segurando a corda uns dos outros em oração. A primeira verdade que o apóstolo Paulo destaca é que o tema dos dons é espiritual e é muito importante dentro da igreja. Eu queria falar rapidamente sobre alguns dons aqui. Nós vimos o dom da palavra da sabedoria. O dom da palavra da sabedoria, ele é uma capacidade intelectual para sabiamente diante de situações específicas. Porque há momentos na nossa vida em que nós vamos precisar ouvir alguém sendo usado por Deus dentro da palavra. A pessoa que tem uma palavra de sabedoria. E geralmente quem tem a palavra de sabedoria dentro da igreja, sabe quem é? Quem tem mais de 50 anos aí, levanta a mão. Não fica com vergonha não. Levanta a mão assim, forte. Aí. Você naturalmente já tem a palavra de sabedoria. Só precisa exercitar. Dom da palavra, da ciência. Sabe aqueles textos bíblicos? Aquela coisa que você olha na Bíblia e fala, não entendi nada. Aí pergunta para o outro irmão, também não entendo isso aí. Aí chega um dia que você vai ouvir uma palavra, alguém vai falar e você vai entender, olha, aquela pessoa tem um dom da ciência. Ela consegue entrar numa universidade, entrar num debate social, filosófico,
político, financeiro, e ela consegue captar a atenção daquelas pessoas de acordo com a palavra, porque ela tem o dom da ciência. E todo mundo fala, olha, aquilo que aquela pessoa falou era uma dúvida que hoje foi respondida. E o dom da fé? Além da fé salvadora e a disposição de viver pela fé. Todos aqui vivem pela fé. Ou não? Amanhã já está garantido? Não. Mas pela fé está. É por isso que a Bíblia fala que o amanhã não nos pertence. O susto foi grande, né, irmão? O susto foi grande, irmãos. Poderia estar sendo pior hoje. Mas é por isso que nós devemos saber que nós temos o hoje para fazer a obra de Deus. Porque o amanhã não nos pertence. Mas nós já temos um dom, que é o dom da fé. Tem gente que pensa assim, olha, para mim ter o dom da fé, eu tenho que orar com o cego e voltar a enxergar. O mudo voltar a falar, o surdo voltar a ouvir. Não é isso é outro tipo de dom. Isso é o dom da cura. E o dom da cura, o dom de discernimento de espíritos. Esse é um dom importantíssimo dentro da igreja hoje em dia. Discernimento de espírito. Porque há espíritos que parecem que são santos. Ele tem todo o falar, todo o aspecto. Ele usa a Bíblia. Uma certa vez eu fui numa palestra espírita, numa universidade. Se eu não conhecesse a Bíblia, eu seria espírita. Mas como eu conheço a Bíblia, eu não sou. Mas eles estavam usando a Bíblia. Aí se você tem um discernimento de espírito, ninguém vai te enganar. Esse é um dom também que nós temos. Dom da profecia. Profecia não é aquilo que as pessoas estão pensando hoje, irmãos. Profecia é a exposição daquilo que Deus disse. É a apresentação da mente de Deus. Como eu até escrevi um livro, Bem-aventurados que têm a mente de Deus. E eu coloquei para provocar. Eu poderia ter colocado bem-aventurados que têm a mente de Jesus. Mas bem-aventurado que tem a mente de Deus. Porque quem tem o dom da profecia, baseado na palavra de Deus, ele tem uma exposição daquilo que a Bíblia diz. Mas infelizmente está sendo revertido hoje em dia. Quando se fala em profecia na igreja, a gente já vai falar assim, o que Deus vai falar, hein? Deixa Deus falar, vamos ver se é para mim mudar de casa ou não. Se é para mim casar ou separar. Se é para mim ganhar, para mim entrar naquele negócio ou não. Não confunda profecia com conselho. Conselho é outra coisa. Agora, profecia é quando Deus fala através da palavra. E a Bíblia nos fala que nós devemos julgar toda profecia. Pode chegar aqui um pastor mais famoso da face da terra. E se ele profetizar aqui, falar até em línguas, se não tiver interpretação, não falou nada. Eu já passei por essas situações 3 vezes. Já terminei um culto com uma pessoa. Já falei aqui. Falar em línguas não naturais, mas espirituais, provinha diretamente de Deus e não do aprendizado do inconsciente humano. Porque se você está numa igreja, numa reunião, que todo mundo está falando em línguas ali, nós cremos nisso, amém? Mas há muitas reuniões em que eles estão falando em línguas, mas um está no subconsciente copiando a língua que o outro está falando. Agora, uma experiência fantástica que poucos têm, infelizmente, é essa. É o dom de línguas. É o falar em línguas estranhas. Porque quando você fala em línguas com Deus, você é edificado. Você é sustentado. É como se você recebesse uma injeção na veia e ninguém está vendo, e aquilo começa a entrar no seu organismo, aquele medicamento, e ele vai te abençoando. É uma coisa, o dom de interpretar línguas. É bíblico. Se tem alguém que fala em línguas, tem que ter alguém que interpreta. Porque senão é confusão na igreja. Dom do apóstolo, apostolado, dom de fundar igrejas e mantê-las unidas na doutrina
e mantê-las unidas na prática do Evangelho. Irmãos, o dom apostólico, ele é muito importante para a igreja, para a obra de Deus na face da terra, porque um apóstolo, ele consegue motivar pessoas em diversos continentes, em diversos tipos de territórios, de trabalhos, igrejas pequenas, igrejas médias, igrejas grandes. Ele consegue chegar no lugar e ali quando ele chega, ele fica uma semana, fica um mês, fica 2 anos, 1 ano, não importa. Aí há um mover espiritual naquele lugar, porque o homem de Deus é um apóstolo. E o dom do ensino, aquele que tem a capacidade de ensinar. Você gosta de ensinar? Você acha, pastor, eu gosto de contar história para meus filhos? Já está aí uma dica. Escola dominical, professor. Então você vai juntar seus sobrinhos, netos, vizinhos, e vai comprar um livro bíblico, uma revista bíblica. Você está exercitando o seu dom do ensino. Quem sabe você é professor, você lá na sua prova, no canto, coloca um texto bíblico ali, coloca uma palavra, e alguém vai receber aquela palavra. O dom do socorro, misericórdia, o dom da diaconia, é a diaconia da igreja em ação. Quando acontece alguma coisa na comunidade, os diáconos vão lá e socorrem. O dom do governo, é o dom da presidência, é o dom que Romanos 12:8 nos dá a direção das igrejas e de seus segmentos, é o dom do governo. Irmãos, é maravilhoso quando você conhece uma pessoa que tem o dom do governo. Já vou pegar um exemplo aqui. A Dilma tem o dom do governo. A pessoa, quando ela tem o dom do governo, ela pode ser uma senhorinha de 92 anos de idade. Quando ela chega num lugar toda simples, o que acontece? A pessoa respeita. Ela tem ali 2, 3 minutos de palavra com alguém, ou na família, aquela pessoa tem um dom do governo. Ela chega, ela ajeita as coisas. É o que estava errado, ela observa logo. Ela vai colocando as coisas no lugar. Esse é um dom que precisa na igreja. Não é para você ficar fazendo fofoca. Ah, pastor, a irmã fulana de tal. Ah, a roupa de fulano. Ah, você tem que ver como que está o filho. Não, aí você com a sua sabedoria, com o seu discernimento, você tem aquele dom de governo. E nós queremos estar terminando nessa noite. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Colossenses capítulo 3. Nós vimos aqui, eu queria abrir um parênteses ainda, antes de ler o Colossenses 3, 23 e 24, que os dons, eles não terminam, não são só esses 9, 13, ou 16 ou 18. Há Bíblias, há textos bíblicos que ele pode chegar até 18 ou 19. Mas existem dons, capacitação espiritual que Deus vai te dar no momento que você precisa exercer aquele dom num lugar, numa comunidade. Por exemplo, você fala, pastor, eu não sei orar, mas na hora lá, a pessoa estava conversando comigo no trabalho, aí eu chamei ela no banheiro do trabalho, no vestiário do trabalho, aí eu fiz uma oração para Deus curar, e não é que Deus curou. Pastor, eu estava viajando dentro do avião, aí sentou do meu lado uma pessoa, aí a gente começou a puxar conversa, começamos a falar mal do PT, do PSDB, do PMDB, aí quando eu vi que a gente já estava dentro da Bíblia, eu comecei a falar do plano de salvação para a pessoa, aí a pessoa gostou, fez uma oração, aceitou Jesus. Veja que os dons estão em movimento. Em movimento. Talvez se você pensa que não tem nenhum tipo de dom, não, isso aí é para o pastor, isso é para os pastores, né? Tem gente que fala assim, pastor, eu gosto de pregar, eu gosto de evangelizar, mas depois que eu formar, depois que eu fizer um estudo, né, depois que eu me aperfeiçoar, não. Na hora que for necessário, vai ser usado. Amém? Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24 nos fala assim. Colossenses 3, 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Tudo, desde que limpou essa igreja de ontem, não limpou para receber a gente. Você pensa que foi, mas você fez para Deus. E se você fez para Deus, você vai receber.
receber. Você que pintou essa igreja, você que limpou os vidros, você que ligou, que está no som, que está aqui trabalhando, faça de todo o coração. Porque se a gente fizer para os homens, nós vamos ficar frustrados. Pastor, eu fiz, ninguém me deu os parabéns. Eu vim ensaiar um mês aqui na igreja, 40 dias de ensaio. Chegou no dia, pastor, para cantar 3 músicas, deixar de cantar só 2. Fez para os homens. Porque se você fez para Deus, até no ensaio, Deus já está recebendo. Se você fez para Deus, quando você está varrendo a igreja, Deus já está recebendo. Você não fez só para receber os irmãos, não. Aquele gesto, aquele meio mais insignificante, como disse Paulo, ele tem valor. Vamos ficar de pé, vamos orar.